um ambiente muito especial que o Senhor preparou para mim e para você, compartilharmos da sua palavra, da realidade teológica, sobretudo numa perspectiva pentecostal, crendo na ação direta do Espírito Santo em nossas vidas. Na última aula nós falamos sobre a divisão da teologia, como esta teologia se divide. E partimos de uma divisão clássica, tendo como base o pensamento do teólogo pentecostal Meyer Pearlman. Nós iniciamos a nossa disciplina dentro desta visão da sua divisão, falando da teologia exegética. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre teologia histórica. Em nossa projeção, você observa que a teologia histórica é também conhecida como história da teologia ou história da doutrina e tem estreita conexão com duas áreas muito importantes, a história da igreja e também a teologia cristã. Indo um pouquinho adiante, já avançando nesta disciplina, eu trouxe um dos livros clássicos da divisão teológica no Brasil, escrito pelo pastor Alderi Souza de Matos. Um dos livros que é bastante conhecido, um livro que vale a pena você adquirir, um livro pequeno, um volume pequeno, ou seja, tem um custo-benefício excelente, é o livro Fundamentos da Teologia Histórica. O professor Alderi de Souza Matos, que é um grande teólogo e pensador brasileiro, ele diz que a teologia histórica é primordialmente histórica ou é teologia propriamente dita? Por que ele faz esta pergunta? Ele mesmo traz a resposta quando ele diz o seguinte: variam as posições dos autores sobre esta questão, mas não seria incorreto dizer que ela tem estreita e igual conexão com essas duas áreas correlatas. Inicialmente, é necessário considerar como a teologia histórica se encaixa nas subdivisões dos estudos históricos do cristianismo. O que o professor Alderi está dizendo é o seguinte: ele, na verdade, faz uma pergunta. A teologia histórica, ela é uma teologia ou ela deveria pertencer a uma divisão da história propriamente dita? Quando nós olhamos para esta realidade, é importante nós entendermos que as duas coisas estão conectadas entre si. Veja o que o professor Alderi de Matos continua dizendo. Você acompanha na nossa projeção quando ele diz o seguinte: a história da igreja é a mais ampla das disciplinas que tratam do passado cristão. É o estudo da caminhada e do desenvolvimento da igreja através dos séculos, em muitas áreas diferentes: missões e expansão geográfica, culto, liturgia e sacramentos, espiritualidade e vida cristã prática, organização, estrutura e forma de governo, pregação, arquitetura e arte sacra, relacionamento com a sociedade, a cultura e o Estado, e assim sucessivamente. Perceba que o pastor Alderi de Matos, o professor Alderi, ele diz o seguinte: a história da igreja é uma das disciplinas mais amplas que tratam de nosso passado, do passado cristão. Em nossa última aula, eu falei um pouquinho e chamei a atenção dos nossos alunos, de você inclusive, que faz parte da Academia de Pregadores, para um desprezo no que diz respeito à história da igreja. Não só a história denominacional, mas a história da igreja propriamente dita. A história da igreja universal, criada antes da fundação dos séculos, de acordo com a Bíblia Sagrada, inaugurada, estabelecida no dia de Pentecostes e que não vai ter fim. Existe um detalhe muito interessante: as pessoas conseguem identificar a origem da igreja, a fundação da igreja, mas não conseguem identificar o fim da igreja. E isso é simples de ser resolvido porque a igreja não tem fim. A igreja, que é o corpo vivo de Cristo nesta terra, vai ser arrebatada. Quando nós falamos em arrebatamento, nós falamos em uma posição de mudança geográfica. A igreja sai da terra e ocupa um novo espaço geográfico. É por isso que a igreja não tem fim. A igreja não terá fim, porque a igreja será arrebatada e encontrar-se-á com o noivo. Quando nós falamos em teologia histórica, nós estamos falando de uma necessidade de estudarmos o conceito de missões, por exemplo, que o pastor Alderi nos chama a atenção. As missões e a expansão geográfica da igreja. Você conhece a origem do trabalho missionário? Você sabe qual é o significado bíblico da expressão missão? Você conhece a Missio Dei?
Você já ouviu falar em missão de Deus para os homens? Veja que isto tudo faz parte da história da igreja. Isto tudo faz parte dessa disciplina ampla que trata do passado da igreja. Como eu vou convencer as pessoas a fazerem missões na igreja que eu sou membro, se nem eu sei a origem dessas missões? Se nem eu sei as bases bíblicas para se fazer missões? Se nem eu conheço como foi o desenvolvimento da igreja através do trabalho missionário ao longo da sua história? O pastor Alderi chama a atenção que o estudo do culto, o que significa cultuar a Deus? Muitas pessoas não sabem o que significa isso. Confundem o culto com a apresentação de uma reunião que junta crentes. Aqui eu quero falar uma coisa que eu não poderia, eu estava esperando a hora para nós chegarmos nessa aula para falar sobre isso. Você já ouviu alguma pessoa criticando um culto? Certamente você não só ouviu, como você já criticou algum culto que você participou. Você já viu que às vezes tem gente que no término do culto ele chega para a gente e diz assim, o culto de hoje não foi muito bom não. Não gostei muito do culto não. Pregador muito fraquinho. Os hinos que foram cantados, tudo antigo. Só cantam esses hinos aqui na igreja, tanta coisa linda para cantar, e vai embora murmurando, criticando o culto. Perceba que se o culto foi ruim para você ou para alguém, a culpa é sua. A culpa é de alguém que achou que o culto foi ruim. Porque culto é uma coisa que a gente oferece. Culto significa oferecer, trazer alguma coisa para uma divindade. Quando eu cultuo a Deus, eu parto do pressuposto que eu já trouxe alguma coisa antes de estar no templo para oferecer ao Senhor. Se o culto foi ruim, é porque aquilo que eu trouxe não foi bom. Se o culto foi ruim, é porque aquilo que eu trouxe não prestou. Se o culto não foi muito bom, não significa que o pastor estava ruim, os corais, os conjuntos, a apresentação do culto estava ruim. É porque eu não fui bom o suficiente para oferecer uma coisa boa para o meu Deus. A teologia histórica trata justamente disso. O que é o culto? Qual o significado do culto? As pessoas tratam a igreja hoje como supermercado. Elas vão ao supermercado, elas andam nos corredores e começam a escolher produtos. E à medida que elas vão escolhendo esses produtos, elas colocam dentro de um carrinho e vão embora com as coisas que interessam para ela. Se você vai no mercado para comprar 10 pães, você vai direto ao corredor que vende pão, coloca pão e vai embora. Mas no mercado tem pão, no mercado tem carne, no mercado tem macarrão, no mercado tem verdura, no mercado tem fruta, no mercado tem água, no mercado tem produtos de higiene, tem produtos de limpeza. Mas eu vou no mercado, compro o que eu quero e vou embora, pago e vou embora. Na igreja as pessoas estão tratando o Senhor como um supermercado. Não sabe o que é culto, não sabe como ele foi estabelecido na palavra de Deus. Liturgia. Quantas vezes eu vou nas redes sociais e vejo os crentes descendo o cajado nas liturgias dos nossos cultos? Estão engessando a igreja, estão impedindo que o Espírito Santo haja com liberdade na nossa igreja. Então preste atenção, o Espírito Santo é organizado. O Espírito Santo não é um sujeito desorganizado que trabalha fora de ordem, não. Culto tem que ter horário para começar, horário para terminar. Culto tem que dar espaço para pregação. Não é deixar o povo em pé lá 3 horas e dar 15 minutos para o pregador. Culto precisa ter liturgia. E a teologia histórica vai nos ajudar a entender que liturgia é um processo que sempre esteve presente no pensamento de Deus. Deus é organizado, o Espírito Santo do Senhor é organizadíssimo. O professor Alderi, ele fala também que essa teologia nos ajuda a entender a espiritualidade, a entender os princípios da prática de uma vida cristã, nos ajuda a entender a organização e as formas de governo da igreja. Quanta gente descendo a lenha na estrutura administrativa de uma igreja. Nossa igreja tem secretário, nossa igreja tem tesoureiro, nossa igreja tem administrador. Eles deveriam todos estar pregando, cuidando das ovelhas, levando alimento. Opa, a igreja possui características institucionais humanas. A igreja precisa pagar a luz, a igreja precisa pagar a água. Ou você acha que a luz que brilha aí, meu irmão, cai do céu para você? Ou você acha que a água que você consome na igreja, ela brota da terra e cai o maná de cima do céu, como caiu no Antigo Testamento? Igreja precisa de uma estrutura administrativa. Isto é bíblico. A Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento se preocupa com as estruturas administrativas. É claro que cada pessoa, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua vocação, vai desprender um esforço maior numa determinada área, mas nós precisamos entender que a igreja, enquanto uma instituição humana, precisa de um cuidado administrativo. Quando nós falamos de uma teologia histórica, nós falamos de uma teologia que se preocupa inclusive com a pregação. Você sabia que a pregação tem uma origem na Bíblia Sagrada? A pregação tem quase que uma metodologia, e eu não teria medo de afirmar sobre
isto que estou colocando para você, até porque um dos ramos de estudo da teologia se chama homilética, que se preocupa como arte em organizar uma pregação. Esse negócio de, olha, Deus me revelou um negócio aqui, eu vou entregar para a igreja de qualquer jeito. Não existe. Se eu tenho uma responsabilidade como pregador, eu vou entregar uma palavra clara, objetiva, direta, pedagógica, mas sob a unção do Espírito Santo. Tem muita gente que gosta de criticar pregador que prega com esboço, por exemplo. E diz que quando você usa um esboço, você está desprezando a ação do Espírito Santo. Que aquilo não é uma revelação direta da parte de Deus. Espere aí. Se eu estou na minha casa, com a minha Bíblia aberta, orando ao Senhor para que Ele me revele uma palavra para que eu possa compartilhar com a igreja do Senhor, minutos depois ou dias depois, eu não estou desprezando o Espírito Santo. O Espírito Santo está me visitando, está ali do meu lado. E cada anotação que eu faço com a minha caneta ou digito no meu computador, enfim, onde eu estiver fazendo esses apontamentos, o Espírito Santo do Senhor está do meu lado. O Espírito Santo do Senhor está me guiando, o Espírito Santo está me motivando, o Espírito Santo está inspirando sim a mensagem que eu vou entregar. Quando você lê a Bíblia e você olha para os aspectos históricos da igreja, você vai ver que isso era muito presente na vida da igreja. Mas o professor Alderi, ele continua dizendo o seguinte: enfim, nós podemos afirmar que a história da igreja ou do cristianismo inclui tudo o que a igreja faz no mundo, sendo essencialmente um estudo e uma narrativa de eventos, personagens e movimentos. Inclui o que hoje se denomina história institucional, mas também uma história social. A igreja, como um organismo vivo, e este é um dos objetos da teologia histórica, ela influencia a sociedade no todo. E um dos motivos da existência da igreja existir de fato é que ela realmente seja sal e luz. Ela realmente influencia a sociedade que ela está presente. No momento em que nós estamos preparando estas aulas do curso médio aqui na Academia de Pregadores, a nossa nação, a nação brasileira, está enfrentando alguns desafios e algumas dificuldades na área econômica. Estamos enfrentando um grande número na área de desemprego. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade política muito grande na nossa nação. Nós estamos vivendo grandes manifestações sociais que já duram aproximadamente 3 anos ininterruptos, neste momento em que nós estamos gravando este curso médio na Academia de Pregadores. E as pessoas têm me perguntado, e alguns irmãos na igreja têm me perguntado o seguinte: pastor, vale a pena nós irmos para as ruas do Brasil, levantarmos cartazes, gritarmos palavras de ordem contra o governo, protestarmos contra as injustiças sociais, protestarmos contra esta desordem econômica, uma desordem em todas as áreas da nossa nação? Eu digo o seguinte: no exercício pleno de uma cidadania, você não é proibido de manifestar a sua cidadania, inclusive de forma pública. Mas eu tenho dito para os nossos irmãos o seguinte: tem muito mais validade a igreja do Senhor se reunir, e a igreja, a partir da sua reunião, da sua comunhão, dobrar os joelhos e clamar a Deus por uma resposta para esta nação, do que sairmos pelas ruas batendo panelas, batendo latas e gritando contra as estruturas de poder que se formaram em nossa nação. Alguém me diz: mas Eliel, isso não funciona. Se eu passar a acreditar que isso não funciona, eu estou dizendo o seguinte: vamos fechar as nossas Bíblias, vamos fechar as portas da nossa igreja, porque a nossa religião não serve para nada. A teologia histórica, ela aponta a influência que a igreja exerceu na história, o papel que a igreja exerceu no decorrer da sua existência, como a igreja influenciou governos, como a igreja influenciou a filosofia, como a igreja influencia a construção do processo teológico. Isto tudo você analisa na teologia histórica. Mas o professor Alderi, ele continua dizendo o seguinte, e você pode acompanhar em nossa projeção: todavia, a história da igreja, além de analisar a prática da igreja, também aborda o seu pensamento, ou seja, aquilo que ela ensina. É importante que a teologia histórica, ela vai te dar ferramentas, ela vai te dar suporte para você analisar o que a igreja ensinou ao longo da sua história. Você vai perceber, por exemplo, que o ensinamento bíblico no decorrer da história se modificou. Muitas coisas aconteceram nesta evolução histórica. O movimento protestante, que nós vamos rapidamente falar sobre ele ainda nesta disciplina de introdução à teologia,
é fruto de uma interpretação e de um dinamismo desta interpretação da própria igreja. As releituras que são feitas do pensamento da igreja. Você quer ver como isso é simples de ser identificado numa análise histórica? Por exemplo, o próprio catolicismo romano, quando condenou alguns pensadores, alguns filósofos, alguns cientistas ao longo da história, reviu num processo histórico os seus equívocos e os seus erros. E recentemente, os últimos líderes do movimento católico apostólico romano buscaram corrigir estes erros, pedindo inclusive perdão pelos equívocos nos julgamentos que exerceram sobre a vida dessas pessoas. Quando você olha para um aspecto semelhante a este exemplo que eu acabei de lhe colocar, nós estamos, na prática, fazendo uma teologia histórica, olhando para as mudanças de pensamento da igreja, reavaliando as atitudes que a igreja tomou. Não necessariamente a teologia histórica olha para os erros, para os equívocos, mas ela procura identificar e posicionar as mudanças de pensamento da igreja, até para dar suporte ao entendimento de novas teologias, novos pensamentos, novos questionamentos que surgem no dia a dia da igreja. Esta é a teologia histórica, uma teologia que olha para a história propriamente dita da igreja, desde a sua fundação, desde o seu estabelecimento no dia de Pentecostes, até o seu desenvolvimento nos dias de hoje, e uma teologia histórica que olha para as ideias da igreja, para os pensamentos da igreja ao longo dos tempos. Indo adiante ainda nesta teologia, nós temos, na divisão dessa teologia, nós temos um outro tipo de teologia, que é a teologia dogmática. Em nossa projeção, você observa que esta teologia dogmática, ela estuda as verdades fundamentais da fé, de acordo com os credos e confissões de fé da igreja. Ou seja, só há de se falar em teologia dogmática se a denominação religiosa que eu pertenço tenha uma confissão de fé impressa e escrita. Não há que se falar em uma teologia dogmática se uma denominação ou estrutura religiosa não tem isto registrado e estabelecido. Ou seja, na prática, não possui um documento que registre quais são as suas confissões e as suas bases de fé. Em nossa projeção, nós encontramos a seguinte explicação. Esta teologia dogmática, ela preocupa-se também em estabelecer declarações que darão norte para a igreja e sentido para uma prática religiosa. O pastor Ezequias Soares, que é um teólogo pentecostal brasileiro, no livro Credos e Confissões de Fé, que foi editado pela nossa editora Bereia, você está vendo aqui na projeção uma referência a um outro autor, por gentileza, já corrija aí nos seus apontamentos. O professor Ezequias lançou este livro por uma editora ligada às Assembleias de Deus no estado do Pernambuco, na cidade de Recife, a editora Bereia. Ele diz o seguinte: os credos são uma interpretação precisa e autorizada das Escrituras. Ele diz o seguinte: são documentos que têm por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo para facilitar as confissões públicas e defender das heresias o pensamento cristão. O que o pastor Ezequias está querendo nos dizer com essas palavras aqui? Muito simples, ele é muito direto. Uma igreja, uma estrutura denominacional, obrigatoriamente precisa ter um documento explicando cada ponto essencial. Por exemplo, uma confissão de fé, ela precisa dizer se aquela igreja acredita na Trindade, quais são as suas bases de crença em relação à salvação, quais são as suas bases de crença em relação à santidade, a práticas de vida cristã, quais são os pensamentos a respeito do futuro, de vida eterna, de uma vida no porvir. E todos esses pensamentos pilares essenciais de uma igreja precisam ser conhecidos dos seus membros. A teologia dogmática, ela não vai estudar o texto bíblico propriamente dito, o seu original. Ela vai estudar o credo, a documentação que registra a confissão de fé de uma igreja. Eu falei na aula anterior que a igreja sofreu um grande preconceito no estabelecimento deste dogma no movimento protestante. Porque a palavra dogma está mais ligada ao catolicismo do que ao protestantismo e, sobretudo, no meio pentecostal, parece que essa palavra dogma não nos cai muito bem.
Mas nós precisamos ter em mente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é bastante diferente de uma outra coisa. Não há pecado em falarmos em dogma. Se você acha que o dogma é uma palavra muito agressiva, você pode usar tantos outros termos, as bases de fé, as confissões de fé, o nosso credo, a denominação que eu faço parte, que é a Assembleia de Deus, chama de cremos. E este cremos é o documento oficial, por exemplo, das Assembleias de Deus no Brasil, que registram o seu pensamento a respeito das verdades essenciais da Bíblia Sagrada. Quando nós falamos em uma construção de credo, nós precisamos nos voltar para 3 funções das confissões de fé. E um dos documentos muito interessantes que nos falam a respeito destas confissões de fé, para os protestantes, é do escritor Mark Noll. O Mark Noll diz o seguinte na projeção que você tem à sua disposição. Elas eram declarações autorizadas da fé cristã, que entesouravam as novas ideias dos reformadores, sem abandonar formas que também pudessem fornecer instrução regular para os fiéis mais humildes. Observe que o Mark Noll ele está nos ensinando o seguinte: uma confissão de fé precisa ser uma declaração autorizada da fé cristã, ou seja, baseada na verdade do texto sagrado. E ela jamais pode abandonar uma instrução regular que atinja todos os níveis de uma comunidade. Ou seja, quando eu faço uma interpretação do texto sagrado, desde o membro mais simples daquela denominação até o membro com a maior formação educacional, precisam entender na mesma profundidade esta interpretação bíblica que eu estou compartilhando com esta igreja. A confissão de fé, ela precisa ser objetiva. Ela não pode ser complexa, porque ela precisa ser entendida por todas. O Mark Noll, ele também nos diz o seguinte: ela deve erguer um estandarte em redor do qual uma comunidade local podia cerrar fileiras, tornando claras as diferenças com os oponentes. Quando a gente constrói e estabelece uma confissão de fé, eu estou mostrando a minha marca, eu estou mostrando a minha identidade, eu estou mostrando para aqueles que pensam diferente de mim que nós somos diferentes. O problema é que a igreja de hoje tem medo de se posicionar. A igreja de hoje parece que recua porque ela quer agradar a todos. Nós usamos na prática religiosa um termo que é usado no mundo secular. Queremos agradar a gregos e a troianos ao mesmo tempo. Nós somos um povo santo, uma nação santa, um povo adquirido, comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus. A nossa identidade é com Cristo, a nossa identidade não é com o mundo. A igreja de hoje se parece mais com o mundo do que com Cristo. Nós estamos cada vez mais próximos. As pessoas entram na igreja, as pessoas nem precisam entrar na igreja, as pessoas olham para nós e não conseguem identificar mais diferença nenhuma na maioria das vezes. A cada dia as nossas músicas são mais parecidas com as músicas do mundo. Os nossos discursos são cada vez mais parecidos com os discursos do mundo. O nosso comportamento é cada vez mais parecido com o comportamento do mundo. Quer ver um exemplo? Crente que protesta contra a realidade política da sua nação e do seu país, contra a corrupção. Mas se ele for pego numa blitz ou numa fiscalização policial, ele não pensa 2 vezes ao oferecer uma nota de 50, uma nota de 100 reais para a autoridade policial, que deveria lhe multar naquele momento, agindo de forma corrupta como o mundo age na sua normalidade. A confissão de fé mostra as nossas diferenças. É uma bandeira que grita bem alto: aqui nós somos de Cristo. O nosso general é Cristo. As nossas bases, a nossa constituição, a nossa regra de fé tem como fundamento a Cristo. E as pessoas precisam conhecer aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós morremos pela sua causa. Eu tenho vergonha quando eu estou perto de algum crente, de algum cristão, que ele é questionado ou lhe perguntado alguma coisa essencial da sua fé e ele não consegue responder. Quando nós somos interpelados por doutrinas contrárias à nossa, por exemplo, não querendo ser antiético ou atacar qualquer outra forma de pensamento, mas apenas pontuando diferenças de posições interpretativas da Bíblia Sagrada. Quando nós somos questionados pelas testemunhas de Jeová ou pelos mormons, uma atividade que acontece em todo o mundo, eu vejo muitos cristãos evangélicos, protestantes, brasileiros, pentecostais, com dificuldade de defender suas bases de fé. Ficam sem argumentos,
ficam preocupados porque não conseguem entregar a resposta para essas pessoas. Sabe por que isso acontece? Ele não sabe sequer no que ele acredita. Ele não sabe quais são as bases elementares da sua vida que se manifestam no seu comportamento cristão. Chegou a hora de nós termos a clara responsabilidade de conhecermos e estabelecermos as nossas bases de fé e compartilharmos com a igreja do Senhor o que nós cremos. Na prática, nós deveríamos subir nos púlpitos das nossas igrejas e ensinar os nossos crentes sobre os credos, sobre as nossas crenças essenciais, sobre as bases de fé. Os crentes precisavam saber mais sobre a Trindade. Os crentes precisavam saber mais sobre a contemporaneidade dos dons espirituais. Os crentes deveriam ser ensinados mais sobre a volta de Jesus e sobre o arrebatamento da igreja, mas não são ensinados porque se tornaram nossos clientes, que nós os comandamos em cima dos nossos púlpitos. O Mark Knoll, ele diz a respeito da importância do estabelecimento de uma confissão de fé o seguinte: ela deve tornar possível uma reunificação da fé e da prática, visando a unidade e, ao mesmo tempo, estabelecer uma norma para disciplinar os desregrados. A igreja no Brasil está crescendo, que bênção. A igreja do Senhor está expandindo, que maravilha. Mas eu confesso para você que às vezes eu olho com um certo ceticismo para este crescimento da igreja. A igreja está crescendo porque os filhos da igreja vão dando continuidade a ela. A igreja vai crescendo num processo de inchaço. Esses dias eu vi um colega dizendo que maravilha, Eliel, em cada esquina do Brasil tem uma igreja. Eu disse, isso não é maravilha. Isso significa que a cada dia mais nós estamos nos dividindo mais e mais. E este discurso furado de alguns que diz, é muito melhor nós termos uma igreja aberta do que um bar aberto. É muito melhor em cada esquina de cada rua desta nação nós termos uma igreja. Não, isso não é verdade. Me perdoe discordar de quem pensa dessa maneira. Eu não estou defendendo que bares tenham que estar abertos. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer para você. Eu estou querendo dizer que o número de igrejas que se abrem a cada dia no Brasil mostra que nós brasileiros, ou independente da nação que você está nos assistindo nesse momento, nós estamos nos dividindo a cada dia mais. A igreja está crescendo num processo de inchaço e divisão que poucos têm a coragem de reconhecer. Você tem toda a liberdade de discordar de mim, eu não sou o dono, eu não tenho uma verdade absoluta, a verdade absoluta, única e exclusiva está na Bíblia Sagrada, mas é o que eu penso. E eu estou sendo sincero, estou sendo honesto. Eu não vim lhe enrolar com um discurso retórico neste curso médio em teologia. Quando nós falamos da necessidade de um estabelecimento de uma bandeira confessional de fé, nós estamos dizendo que nós temos uma norma e que esta norma nos disciplina, esta norma nos faz pensar iguais e esta norma vai produzir muito menos divisões do que poderiam acontecer. Uma outra divisão dentro do processo clássico da divisão da teologia é a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia. O Russell Norman Champlin, ele nos diz o seguinte em relação a esta realidade. É uma atividade, a teologia bíblica, cuja finalidade é esclarecer os temas e as ideias da Bíblia sem os pressupostos que, inevitavelmente, dão um certo colorido às interpretações particulares. Em outras palavras, diz ele, trata-se da tentativa de determinar o que a Bíblia realmente ensina, mesmo que os resultados sejam embaraçosos para o estudioso e sua denominação. Essa atividade, na verdade, embaraça todas as denominações cuja própria existência depende da distorção de certos ensinos da Bíblia. O Russell Norman Champlin está dizendo, em outras palavras, o seguinte: a teologia bíblica ela se preocupa essencialmente com o texto propriamente dito da Bíblia. E ela não permite acomodações às realidades locais, às realidades regionais, à contemporaneidade da história da humanidade. Mas ele continua dizendo o seguinte: dentro da teologia bíblica, há uma tentativa para articular a significação teológica da Bíblia como um todo. E isso é uma tarefa quase impossível, porque a Bíblia não é um livro homogêneo, conforme as pessoas gostam de acreditar. Não obstante, a tentativa resulta em pontos positivos a despeito de seu inevitável fracasso. Ele também nos diz o seguinte: a tentativa de construir um completo sistema teológico, mediante o uso da Bíblia como única fonte informativa, isso tem sido tentado por muitos evangélicos fundamentalistas e conservadores. Também foi tentado por Karl Barth e sua neo-ortodoxia, ou pelos grupos protestantes que aprovam a rejeição das tradições eclesiásticas dos pais da igreja e dos concílias como autoridade conforme
fez Lutero. O Norman Champlin, ainda falando sobre esta teologia bíblica, disse o seguinte: o pressuposto é que todos os autores da Bíblia concordam em seus pontos de vista fundamentais e, juntamente com exposições de ideias, pretendem descobrir exatamente quais eram os pontos de vista daqueles autores sagrados. Eu diria que este tipo de teologia é um tipo da teologia que dá bastante trabalho, porque você precisa ler a Bíblia, meditar na Bíblia por diversas vezes. Não é aquela leitura apenas para você ter um controle estatístico de leituras bíblicas. Me permita abrir um rápido parênteses para falar sobre isso. No mundo pentecostal, nós somos megalomaníacos. Nós gostamos das coisas grandes. Nós nos impressionamos com os volumes, com os números gigantescos. E você encontra muitas pessoas que dizem: olha, eu já li a Bíblia tantas vezes, milhares de vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes. Enfim, já li a Bíblia tantas vezes. Apenas para colocar um quadrinho lá no seu escritório ou na sala da sua casa, para dizer para as pessoas que chegaram lá: olha, eu já li a Bíblia 15 vezes, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 20 vezes. Eu não estou dizendo para você que você precisa ler poucas vezes a Bíblia, de forma alguma. Quanto mais vezes você puder ler a Bíblia, vai ser melhor para você. Agora, eu preciso ler essa Bíblia e entender o que eu estou lendo. Não adianta eu ler essa Bíblia só para chegar no culto do dia 31 de dezembro e testemunhar no culto de passagem de ano: olha, meus irmãos, eu acabei de ler a Bíblia mais uma vez. Não, isso é ter controle estatístico de leitura. Nós somos desafiados na teologia bíblica a lermos a palavra de Deus, a lermos o texto propriamente dito, interpretarmos esse texto e entendermos o ponto de vista de cada um de seus autores. São aproximadamente 40 autores do texto sagrado, são praticamente 40 homens que foram inspirados por Deus e pelo seu Santo Espírito para compor esta mensagem, que é a revelação de Deus para o homem. A teologia bíblica requer uma paciência, ela requer um tempo muito relevante na minha e na sua vida. Mas quando nós olhamos ainda para a divisão da teologia, nós chegamos na teologia sistemática, ou seja, a teologia que é mais conhecida de todos nós. Em nossa projeção nós dizemos o seguinte em relação a esta teologia: a teologia sistemática não examina cada livro da Bíblia separadamente, mas procura juntar em um todo coerente o que toda a Escritura afirma sobre dado tópico. Eu trouxe um exemplo na nossa aula anterior, por exemplo, da angelologia e também sobre a escatologia. E nós falamos na aula passada, por exemplo, que não é só o livro do Apocalipse que fala sobre os eventos escatológicos. Mateus, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, o livro de Daniel, enfim, outros livros da Bíblia tratam dos eventos escatológicos. Então a teologia sistemática, ela reúne um assunto em torno da análise de todos os outros livros da palavra de Deus. Esta é a teologia sistemática. Na teologia sistemática, nós temos uma afirmação bastante interessante que eu coloco para você no livro dos professores Franklin Ferreira e do professor Alan Myatt. Eles dizem o seguinte: a tarefa da teologia sistemática é construir um sistema. A teologia sistemática trata das doutrinas da Bíblia através do exame do que a Bíblia inteira diz sobre aquela doutrina e a comunicação das suas conclusões. Também, a teologia sistemática mostra como as doutrinas da Bíblia se relacionam logicamente. Então, a partir de dados da Bíblia, uma cosmovisão é construída. Esta cosmovisão abrange todas as áreas da vida que são tocadas pela própria Bíblia. O que os professores Franklin Ferreira e Alan Myatt estão dizendo é o seguinte: eu construo a ideia de um texto bíblico e a própria Bíblia vai me dar o fundamento, vai me dar as palavras para a construção dos argumentos em defesa da existência, da realidade e dos propósitos daquele evento descrito na Bíblia Sagrada. Isto é teologia sistemática. Isto facilita muito na hora da pregação, por exemplo. Você já percebeu que tem pregadores despreparados que acham desnecessário estudar a Bíblia? Ele vai ter uma revelação instantânea ali no púlpito. Ele começa a pregar a palavra de Deus, ele começa lá no livro de Gênesis. Ele tem mais ou menos de 30 a 40 minutos para pregar,
Ele fala de Gênesis, ele fala dos livros históricos, ele fala das poesias da Bíblia, ele fala dos profetas maiores e menores, ele fala dos evangelhos, ele fala dos livros doutrinários, das cartas pastorais, ele fala de Apocalipse, ele fala de tudo e não fala nada ao mesmo tempo. É frustrante você estar num culto e chegar no término do culto e perguntar para o irmão que está do seu lado: sobre o que mesmo o pregador quis falar essa noite para nós? É ruim quando a gente sai sem entender exatamente qual foi o assunto abordado. A teologia sistemática nos ajuda muito nesse sentido, no momento da construção de um esboço, no momento da construção de uma mensagem. Se eu vou falar sobre amor naquele dia, vamos falar sobre amor. Vamos introduzir a nossa mensagem falando sobre o amor, vamos desenvolver a nossa mensagem falando sobre amor e vamos concluir falando de amor. É assim que a teologia trabalha, é assim que a teologia sistemática trabalha. Se eu vou falar sobre Cristo, vamos pegar todos os livros da Bíblia, dentro do tempo que nós temos para falar sobre isso, vamos pegar as principais passagens bíblicas que apontam, que falam sobre a vida de Cristo, e vamos ensinar o povo sobre Cristo. Se vamos falar sobre o Espírito Santo, vamos juntar os textos bíblicos no todo, os versículos essenciais, principais, que são conhecidos, para nós defendermos a realidade e a existência do Espírito Santo. Isto é fazer uma teologia sistemática, organizada. Agora me perdoe, você que defende a ideia de que não precisamos nos organizar, essa sistematização é engessar o Espírito Santo. Eu tenho arrepios quando eu ouço essa palavra. Porque, na verdade, nós não estamos engessando o Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo é um ser organizado. Cristo era organizado na colocação das suas palavras. Ele sistematizava os assuntos. Ele não misturava as coisas. O problema da falta de sistematização da teologia, da sistematização do discurso, da sistematização da pregação, é porque nós não temos tempo para nos organizarmos. Para nos organizarmos é necessário nós termos tempo para isso. Nós não estamos preocupados com esta realidade, nós desprezamos esta realidade e nós não acreditamos que o Espírito Santo do Senhor está presente no momento em que nós sistematizamos a palavra. Voltando à teologia sistemática, os professores Franklin Ferreira e Alan Myatt dizem o seguinte: a tarefa da teologia sistemática é fazer um sistema. A teologia sistemática, ela trata, conforme nós falamos, de doutrinas da Bíblia, através do exame do que a Bíblia inteira diz sobre aquela doutrina e a comunicação das suas conclusões. Mas eles continuam dizendo o seguinte: basicamente, esta teologia sistemática, ela se divide da seguinte maneira. É importante nós entendermos que a teologia por si só se divide. E cada subsistema dessa teologia constrói um novo subsistema. Ou seja, ela vai se dividindo. Aí você deve se perguntar, mas isso não vai complicar mais? É tanta divisão, não vai ficar mais difícil? Pelo contrário. Quanto mais nós dividimos, mais fácil é você explanar com precisão o assunto proposto pela Bíblia Sagrada. Então eles dizem o seguinte: basicamente essa teologia sistemática pode e deve se dividir da seguinte forma. Em primeiro lugar, uma teologia própria. O que é a teologia própria? É o estudo do próprio Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 7, versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz assim: Jesus respondendo disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então existe uma doutrina, um ensinamento, um conjunto de princípios estabelecidos na palavra de Deus que tem o objetivo de explicar o próprio Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A primeira divisão é a teologia que estuda o próprio Deus. Aí você vai falar, mas professor, você está sendo incoerente com a sua primeira aula. Na construção de um conceito teológico, você disse que é impossível nós conceituarmos Deus. Eu disse na primeira aula, e os teólogos afirmam isso, não é possível nós conhecermos esse Deus na sua plenitude. Mas aquilo que ele se revelou a nós é plenamente possível. A segunda divisão da teologia sistemática é a amartiologia, ou seja, o estudo do pecado. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você sabe o que é pecado? Você sabia que nós ensinamos na igreja algo muito superficial sobre o pecado? Ensinamos os crentes, por exemplo, que pecado significa desviar o alvo. Esta é um conceito, porém um conceito bastante simples. Quem é o alvo? Como estabelecemos o alvo? O que significa estar desviado de um alvo?
Quais as consequências do pecado? Onde ele foi originado? Como vivermos em santidade? A martiologia vai ser a ferramenta que vai permitir você a trazer todas essas respostas. A terceira divisão da teologia sistemática é a soteriologia, que é o estudo da salvação. Com base na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós vamos estudar a salvação. Você sabia que existe uma diferença no processo de perdão de pecados no Antigo Testamento para o Novo Testamento? Que existe uma diferenciação desses conceitos de forma muito significativa? E salvação? Somos salvos do quê? Mediante o quê? De que forma atingimos a salvação? A soteriologia vai te trazer essa resposta. A quarta divisão da teologia sistemática é a paracletologia. Paracletologia é o estudo do Espírito Santo. Você vai ver alguns livros que chamam esta divisão de pneumatologia. Nós preferimos diferenciar porque pneumatologia é o estudo do Espírito. Em algum momento a pneumatologia estuda o próprio homem. Porque uma vez o homem sendo constituído de corpo, alma e espírito, a pneumatologia é uma das ferramentas da teologia que vai estudar este mecanismo que coloca o ser humano em contato com o sobrenatural, com Deus, que é o seu espírito. A paracletologia, ela estuda especificamente a pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, com base em Romanos, no capítulo 8, versículo 11. A quinta divisão da teologia sistemática é a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Mateus capítulo 4, versículo 23, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que final haverá da tua vinda e do fim do mundo. Você vai estudar em escatologia os processos que antecedem a vida de Cristo para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, os sinais que acompanharão a humanidade ao longo da sua história, e vai conhecer aquilo que nos foi revelado, que será a realidade no mundo por vir na eternidade. A sexta divisão da teologia sistemática é a angelologia, com base no livro dos Hebreus, no capítulo 1, versículo 13 até o 14, que estuda a realidade, a função, a natureza, a classificação, as características, os objetivos dos anjos. Você tem, com base neste texto, uma fundamentação para estudar a realidade dos anjos. A próxima divisão da teologia sistemática é a antropologia, ou seja, a ciência que estuda os homens, de onde nós viemos, como somos constituídos, qual o nosso papel, como se constrói uma cultura, como se constrói um comportamento, como uma filosofia é construída, como ela interfere no comportamento do ser humano, como se desenvolve o ser humano. A cristologia é uma outra divisão da nossa teologia sistemática. É o estudo de Jesus Cristo, esta pessoa que compõe a Trindade. E nós temos, por último, a bibliologia, que é o estudo da Bíblia propriamente dito. Quem foram os autores da Bíblia, como esta Bíblia foi construída, o que significa o cânon da Bíblia, como foi construído o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, o que é considerado um texto sagrado, quais são as regras de medida para a construção desta Bíblia, como esta Bíblia foi dividida em capítulos, quem foram os responsáveis em dividir uma mensagem que era um texto só em capítulos e versículos, como esta Bíblia foi dividida para facilitar o entendimento da mensagem de Deus revelada por ela, você vai estudar em bibliologia. E chegando ao término desta aula, eu deixei uma sugestão em Teologia e Vida, reflexões sobre a prática da teologia, um texto bastante interessante para você desenvolver na internet uma leitura um pouco mais profunda sobre este tema. E nós encerramos este nosso capítulo propondo 3 desafios para você. Não para que você leia no texto e escreva e copie exatamente como está lá, mas um desafio para você trazer à sua mente o que você entende, de acordo com Charles Heery, uma teologia que pode ser catalogada de diversas maneiras. Você percebeu que ele apresenta 3 tipos de teologia? Quem sabe você imaginou e criou uma nova divisão da teologia? Isso não é pecado, pelo contrário, você tem a liberdade de criar uma metodologia que facilite a compreensão da teologia. Este é o nosso objetivo quando te desafiamos a responder esta questão. Segundo,
como esse teólogo pentecostal Meyer Pillman divide a teologia. E de repente, procure aí, quem sabe, imaginar uma diferença, uma divisão diferente desta que é clássica, desta que é tradicional, encontrando algumas áreas também que não foram exploradas. E, em último lugar, o desafio de você responder à pergunta que nos diz assim: o que é uma teologia sistemática e como ela pode ser dividida? Escreva com suas palavras, construa um pensamento, o que você entende por uma teologia sistemática? Quais as divisões melhores ou outras divisões que você encontrou que poderiam se encaixar nesse conceito de teologia sistemática? Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Que as lições que nós compartilhamos com você hoje possam estar guardadas no seu coração e que você possa fazer da teologia um instrumento de sinceridade, de busca pela verdade, com o auxílio direto do Espírito Santo, e que nós possamos transformar as nossas vidas, a nossa igreja, com a verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.